importante que o seu pequeno permaneça aí com você, amém? Então segura ele aí com você, para que você mantenha ele tranquilo. Pastor, eu não consigo segurar o meu pequeno. Então aí você faz o curso de criação de filhos e vai ser uma grande bênção para você. Não tem, pastor, meu pequeno fica agitado. Deixa ele, segura ele e ele vai acostumar a me ouvir e vai ser uma grande bênção. Aleluia, glória a Deus. Prontos para a palavra? Aleluia, nós estamos transmitindo ao vivo. Irmão, você que está aí na sua casa, na nossa transmissão ao vivo, você pode dar o seu feedback. Nós tivemos alguns problemas de transmissão. Você pode dar o seu feedback no meu WhatsApp, o Fábio está com ele aberto aí, ou direto no WhatsApp do Fábio e no WhatsApp do Ohanes também. E nós vamos procurar manter aí ao máximo, amém? Passa esse vídeo que está aí, você que está na sua casa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu quero trazer uma palavra, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, aleluia. Eu tenho uma palavra onde eu sei que Deus vai impactar o seu coração. Por isso é muito importante que você e a sua célula ouçam e participem dessa palavra. Envie esse link para a sua célula. Você que está aqui, aleluia, e sabe de um irmão da sua célula que não pôde estar, envie esse link lá também na sua célula. E nós vamos ter um momento maravilhoso, onde eu creio que a graça de Deus vai mover sobre as nossas vidas, amém? Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Feche seus olhos, inclina aí a sua cabeça. Você na sua casa também, inclina a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda distração, todo roubo da palavra, ó Deus, todo problema nessa transmissão, ó Deus, toda distração aqui no prédio, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a mente dos seus filhos focada, eu declaro gente de mente sã, alinhada com a palavra, para receber a vida que transforma. Eu declaro no nome de Jesus, uma noite impactante sobre cada um dos irmãos, em nome de Jesus, aleluia, diga amém. Aleluia, projeta para mim Gálatas capítulo 5, verso 1, nós vamos projetar aí na sua tela também, Gálatas capítulo 5, verso 1, eu vou tentar ministrar em 1 hora, Deus me ajude, Jesus. E eu falei de manhã que eu ia tentar ministrar a mesma palavra, igual, o esboço é igual, mas eu vou tentar fazer sair igual, em nome de Jesus, aleluia, preste muita atenção. Gálatas capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, aleluia, aleluia. O texto diz que o Senhor te libertou para que você permaneça livre. Uau! Se eu te perguntar qual é a sensação de estar livre, se falar sobre liberdade, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Quando falam para mim de liberdade, eu já me imagino naquela praia maravilhosa, com aquele coco soando, aleluia, e eu não gosto muito de peixe, mas até peixe vai nessa hora, e aquele peixe empanado com um limãozinho, oh Jesus da glória, e aquela sensação do telefone não tocar, oh Jesus, aleluia. Liberdade, o que é liberdade para você? Nós temos falado muito nesses dias a respeito de vencer o medo. Nós temos falado a respeito de receber uma esperança. A gente tem falado a respeito de viver pela fé. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é clara em ensinar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Nós não vivemos na base do agradar a Deus. Mas não tem um maluco aqui que não queira agradar o Senhor, que não tenha vontade de chegar lá na glória e ouvir dele: servo bom e fiel. Mas mesmo assim, mesmo falando a respeito de esperança, de graça, de viver por fé, de unção, alguns irmãos, eles cederam às pressões do medo. E o negócio está ficando interessante, né? Ele começa a ficar interessante, porque eu falei que tinha que tomar cuidado em falar essas coisas, mas você que está na sua casa, me ame em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda a verdade por detrás da mensagem, aleluia. Alguns irmãos saíram apelando para alguns badulaques. Oh Jesus amado, você vai na casa do irmão e atrás da porta dele tem uma ferradura para proteger ele. Tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91, no 23, mas a ferradura também está lá, oh Jesus da glória.
Ele resolveu trazer para a casa dele aquela planta, comigo ninguém pode. Eita glória, o negócio está ficando mais sério. Ou a tal da espada do São Jorge. Meu irmão, você aí na sua casa, que você tem o comigo ninguém pode, a espada do São Jorge, porque você gosta para cultivar a planta, seja livre em nome de Jesus. Mas se você levou ela para sua casa como proteção, aí a gente tem um problema aqui, entrou um problema. Aleluia. Pastor Og é o camarada que eu conheço mais fã de pimenta na face da terra. E ele gosta daquelas pimentas que perde o ar. Oh Jesus, louvado seja Deus. Aí você resolveu levar aquela pimenteira maravilhosa para sua casa, para ela te proteger do mal olhado. Oh Deus. Oh Pai. Então veja, tem algum problema com cultivar a planta, pastor? Claro que não. Tem problema cultivar pimenta? Eu prefiro no molho, mas não tem problema nenhum você cultivar a pimenta, não tem problema nenhum você fazer porque você gosta. O problema é quando essas coisas se tornam uma espécie de proteção para nós. Pessoas que depositam a sua confiança nesse tipo de coisa, eles estão agindo com medo, medo das maldições, medo do mal olhado, medo de que algo possa pegar nele. Você acredita que tem crente? Eu espero que não seja você, em nome de Jesus. Ainda bem que eu não sei se é você, então eu fico mais livre para falar. Você acredita que tem crente que até hoje ele tem medo de alguém jogar praga nele e a inveja do outro pegar? Oh Jesus amado, eu quero essa noite ensinar você a respeito das maldições que foram quebradas na cruz. Existem irmãos que têm vivido com medo das maldições. E é interessante que ele tem tanto medo da maldição, que parece que a maldição nunca termina na vida dele. Ele não tem expectativa da bênção de Deus, mas tem expectativa de um juízo. Eu quero dizer para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é que você permaneça sob o jugo do medo. Não é que você permaneça sob o jugo das pressões. Não é que você... eu vou falar, meu Deus, eu disse que não ia falar sobre isso, mas eu não consigo, Jesus amado. Você na minha casa, você acredita que tem crente que até hoje apela para quebra de maldições? Eu fico imaginando, para que quebra de maldições? Para que Jesus morreu na cruz e hoje eu tenho que quebrar as maldições de novo? Para que eu vou ter que fazer isso? Pastor, mas o curso foi maravilhoso para a minha vida. Seja livre, em nome de Jesus. Mas entenda, toda maldição que pesava contra você, foi cravada naquela cruz, para hoje você desfrutar de vida. Aleluia, aleluia. Eu quero mostrar para você 3 aspectos relacionados à maldição, que foram completamente eliminados por Cristo na cruz. A maldição, ela foi totalmente removida da sua vida, e hoje você está destinado a viver dias de bênção e da graça de Deus. Aleluia. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de uma palavra para animar a sua alma, não. Eu quero trazer para você verdades da palavra de Deus. Aleluia. Hoje você não precisa mais temer o mal sobre você. Não há maldição, praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia. E a primeira coisa é que a palavra de Deus nos ensina que a maldição, ela foi transformada em bênção. A maldição que pesava sobre nós, ela foi transformada em bênção. Então veja, quando o povo de Israel, ele peregrinava no deserto, eles tiveram de passar ali pela terra de Moabe, os moabitas. Balaque era o rei de Moabe. E Balaque estava com medo da nação de Israel. A realidade é essa, Balaque tinha medo. E por ter medo, Balaque então contratou o profeta Balaão. Para que ele contratou Balaão? Para Balaão amaldiçoar a nação de Israel. Ele então contratou um profeta para amaldiçoar ao povo de Deus. A primeira coisa que tem que ser dita a respeito de Balaão é que Balaão era um profeta profissional, ou seja, ele profetizava em troca de dinheiro. Ele era como que um mercenário espiritual. Ele não tinha um coração para Deus. Pedro diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Nós vamos projetar aí na sua tela, 2 Pedro capítulo 2, verso 15. Projeta aqui para mim, Eric, aleluia. Abandonou o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele era um profeta de coração
corrompido. Então veja, primeiro, Deus simplesmente o proibiu de aceitar a proposta de Balaque. Só que depois o Senhor permitiu que ele fosse, que Balaão fosse ali para profetizar. Só que, vem o X da questão, ele foi contratado para amaldiçoar, mas quando Deus permitiu, ele não conseguiu amaldiçoar. Por quê? Porque a sentença de Deus era uma sentença de bênção. Deus então colocou palavras de bênção. A palavra de Deus diz que Balaão se colocou no cume do monte, pronto para amaldiçoar Israel. Projeta para mim Números 23, verso 7, aleluia. Então veja, Balaão se colocou no cume do monte, ele estava pronto para amaldiçoar o povo de Israel, mas nessa hora, a palavra de Deus diz que Deus colocou palavras de bênção na sua boca. Ele era um profeta maligno, ele queria amaldiçoar, mas é como se o Espírito de Deus entrasse ali, e ele não conseguisse amaldiçoar, e soltasse e proferisse apenas palavras de bênção. Números 23, verso 7, está projetando para eles lá em casa, aleluia. Números 23, verso 7, então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Seu coração não queima com isso? Ele subiu lá para amaldiçoar, mas não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu tenho uma coisa para te contar que talvez ainda você não tenha entendido ou não tenham contado para você. Cristo resolveu abençoar você naquela cruz. Hoje a maldição não tem lugar na sua vida. Hoje o medo não tem lugar em você, aleluia. Veja, Israel tinha acabado de passar pelo deserto. Você quer um povo mais... Cadê os jovens aí? Só o Mateus que está aqui. Como os jovens dizem, né? O que é um povo mais vacilão que esse? Vacilou, mano. Os caras pisaram na bola no deserto. Os caras se voltaram várias vezes contra Deus. Se voltaram várias vezes contra aquilo que era o projeto de Deus de tirá-los do Egito. Chegavam ao ponto de dizer que preferiam estar no Egito do que ali no deserto sendo cuidado por Deus. Mesmo assim, Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse esse povo. Aleluia. Então veja, a palavra de Deus diz que como Balaão não conseguiu amaldiçoar naquele monte ali, Balaque insistiu e levou ele para o outro monte. Levou Balaão para um monte chamado Pisga, para onde ele pudesse ter uma visão mais ampla ali, uma outra visão da nação de Israel, de um outro ângulo. E ele se pôs ali para amaldiçoar. E mesmo assim, ele não conseguiu liberar as palavras de maldição. Números 23, verso 18, aleluia. Projeta aí Números 23, verso 18, a palavra de Deus diz: então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele abençoou você, isso não tem como ser revogado. Oh, mas mesmo assim tem gente andando com medo, andando na questão do medo, andando aprisionado e colocando badulaque e pendurando coisa e pegando coisa consagrada, e ele separa coisas e ele ora de maneira assim. Como é que eu falo isso, meu Deus do céu? Tinha uma época, hoje não, porque hoje a gente é tudo anjo, louvado seja Deus, mas tinha uma época que você deixasse a garrafinha de óleo aqui no palco, oh Jesus, tinha fila para levar embora. Você acredita que não vencia? Faz anos já, foi em 1800 mais ou menos isso. Mas você colocasse um óleo aqui, meu irmão, os caras saíam levando até no copinho de água, enchia de papel, plástico e elástico. Porque tem que ter alguma coisa santa, separada, consagrada. Deus consagrou você, santificou você, separou você, aleluia, resolveu te abençoar, e há uma glória para você, aleluia. Aleluia. Seguindo o texto projetado aqui ainda: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao rei.
Deus os tirou do Egito, as forças deles são como boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus, aleluia. Você sabe o que vão falar de você? O que vão falar aí do Valdeci? Que coisas tem feito Deus sobre o Valdeci, aleluia. Que coisas tem feito Deus sobre o Miro? Que coisas tem feito Deus sobre o Alexandre? O Senhor te chamou e Ele vai te abençoar pela glória. Aleluia. Veja, Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas ele liberou palavras de bênção. Por que ele liberou palavras de bênção? Porque essa era a sentença de Deus. Aleluia. Veja, ele começou a falar aqui nesse texto coisas maravilhosas. Primeiro ele disse que Deus já abençoou Israel, e isso não pode ser revogado. Por que não pode ser revogado? Porque ele diz e ele afirma que Deus não é homem para que ele minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Essa frase era uma verdade enorme do Velho Testamento. Se ela era uma verdade no Velho Testamento, nos dias da lei, o que dirá nos dias de hoje? Aleluia. Ouça, olha bem para mim, ouça, presta atenção, aleluia. Você na sua casa, presta atenção em mim. Uma vez que Deus disse que nós somos perdoados, justificados em Cristo, isso não pode ser revogado de jeito nenhum. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz? Eu não sei, eu sei que a graça te basta. Pastor, mas você não me conhece? Eu não te conheço tão bem, aleluia. Eu sei que a graça te basta. Mas pastor, você não conhece os meus pecados passados? Eu não conheço os seus pecados. Eu sei que você foi perdoado e a graça te basta. Você acredita que ainda tem irmão que pensa que as suas quedas, suas falhas podem fazer com que Deus mude o coração, mude a sua aliança? Tem gente que acredita nisso. Quero dizer para vocês, isso é uma mentira do diabo. Mentira. O pai, porque te ama, pode até te disciplinar. Pode até disciplinar você, mas ele nunca vai revogar a sentença de bênção que foi proferida na sua vida através daquela cruz. Aleluia, aleluia. Você é muito abençoado. Aleluia. Ouça, essa afirmação de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ela é usada de forma negativa nos dias de hoje. Muito negativa. Existem pessoas falando isso para dizer, como é que eu ponho isso? Eu vi um irmão, aleluia, louvado seja Deus, penso que é irmão, né? Em nome de Jesus. E ele falava que essa enfermidade, você sabe a enfermidade, eu não vou falar o nome porque senão o YouTube derruba a nossa transmissão, mas essa enfermidade da moda que está acontecendo no momento, essa enfermidade que está assolando ao mundo, ao planeta, é um juízo de Deus. E Deus resolveu punir o pecado. Eu fico intrigado, não sei você, como hoje, viu, Ellerson? Eu não sei por que hoje tudo é resolvido, o pecado dos líderes é resolvido punindo o povo. Eu não sei por quê, porque o pessoal tem uma impressão que quando o pastor erra, quem vai sofrer é todo o povo. Eu fico pensando onde entra a cruz nisso, mas amém, vamos seguir aqui para a palavra, aleluia. Então alguns afirmam que essa enfermidade é juízo de Deus. E por que eles dizem isso? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh Jesus, conseguem deturpar o que a palavra de Deus diz, conseguem deturpar. Existem aqueles que gostam de dizer que isso em relação ao nosso pecado, afirmando que Deus vai trazer juízo sobre o povo, que Deus vai culpar o povo pelos seus pecados, mas o contexto do versículo é justamente o plano de Deus para nos abençoar. Deus tem um plano para te abençoar. Deus liberou uma sentença de bênção para você. Nada vai fazer com que Ele revogue essa sentença. Aleluia. Depois do verso 20, na sequência do texto, a palavra de Deus diz que Balaão diz que ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. A bênção de Deus sobre a sua vida não pode mais ser revertida. Uau. Você que está na sua casa, eu quero dizer para você, Deus decidiu abençoar você, e essa bênção não pode mais ser revertida. Ele decidiu, você que está aqui no prédio, Deus decidiu nos abençoar. Deus decidiu abençoar você, você foi escolhido para ser abençoado. Por isso que a palavra de Deus diz que toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Creia na verdade, baseie-se na verdade.
Baseie-se na verdade da palavra. Nós somos abençoados e essa bênção não pode ser revogada. Aleluia. Tem como projetar Tito 1, verso 2? Você tem aí? Aleluia. Tito capítulo 1, verso 2. A palavra de Deus diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Isaías 54, verso 17. Projeta aí nas duas telas para mim, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz que é essa esperança. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Uau, você consegue perceber o que a palavra está dizendo? Que as sentenças de morte contra você não prosperarão, mas contra você prospera palavras de bênção, como nós cantamos aqui, palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia. Você está com medo do que, meu irmão? Você é guardado, aleluia. Você é selado pelo poder do Espírito, aleluia. Ouça, a palavra bênção no Novo Testamento, ela é eulógia. O que é eulógia? É a derivação para o latim, que seria aí, que chegou para nós, da palavra elogio. O que é o elogio? Falar bem, positivamente, falar de maneira que levante o outro. Deus tem palavras de bênção, não de maldição contra você. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Deus resolveu pensar o bem de você. Uau! Eu vou te contar uma coisa, eu não falei isso de manhã, oh meu Deus, fugiu aqui, não veio na hora. Mas quando eu era mais jovem, eu ainda sou meio jovem, meio só, né? Meu filho diz que eu estou ficando tiozão, aleluia. Mas quando eu era meio jovem, mais jovem, eu tinha algo que às vezes as pessoas faziam algo para mim, e eu ficava alimentando aquele sentimento, aquela justiça própria. Você sabe quando você está cozinhando na sua casa aquele molho de tomate maravilhoso, e ele começa a borbulhar, e ele começa a criar umas crostinhas do lado da panela, nessa hora que o negócio está ficando bom, os italianos aqui até tremem, aleluia, e você está lá e aquele negócio está borbulhando. Era a mesma coisa que acontecia comigo, quando alguém fazia alguma coisa para mim, ele cozinhava dentro de mim, meses, anos, ok, eu sempre pensava, aquele camarada vai fazer alguma coisa contra mim, e isso eu quero dizer para você que é a máxima manifestação da justiça própria. Como fizeram isso comigo? Às vezes você não tem justiça própria para você, mas você tem uma justiça própria para o Juninho lá da sua casa. Conhece o Juninho? Vulgo, seu filho. Mas como falaram assim do Juninho? O Juninho é tão bonzinho. Quem é aquela irmã do que dispensa que ela é para falar assim do meu Juninho? E aí você fica alimentando aquela crise, aquela coisa crescendo dentro de você, e aquela situação que não termina, que não apaga, que não resolve, e com isso sempre vem expectativas de coisas ruins. Eu quero dizer para você que Deus não tem isso a seu respeito. Deus tem expectativas de coisas boas a seu respeito. Deus olhou para você e resolveu ter expectativas de coisas boas a seu respeito. Eu quero pensar bem a respeito do David, eu quero pensar bem a respeito do Hannes, eu resolvo pensar bem. Pastor, como que foi a experiência para você? O dia que eu resolvi, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver amarrado com outras pessoas, preso. Eu resolvo pensar bem das pessoas. Ah, mas o cara te fez, ele fez, mas ele quer, não sei o que ele quer, mas vive em paz, eu resolvo pensar bem. Ah, mas ele mudou com você, mas eu decidi viver em paz, eu não vou mudar, então eu resolvi viver. Eu vou dizer para você, como eu vivi melhor depois disso. Viva em paz na expectativa de que você é amado. Viva em paz na expectativa de que você é cuidado. Então ouça, então existe a palavra eulógia, que ela é bênção, mas também tem uma palavra usada no Novo Testamento para maldição. Maldição é catara. O que é maldição? É falar negativamente a respeito de algo. Ouça bem. Você pode amaldiçoar alguém ou alguma coisa sem nem ao menos usar uma palavra de maldição. Há poder naquilo que sai da sua boca. Vou te dar um exemplo. Então veja, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira, mas ele não disse uma palavra de maldição para a figueira. Ele não virou para a figueira e falou: figueira, eu te amaldiçoo. Você vê Jesus fazer isso? Não faz. O que Jesus disse para a figueira? Jesus foi colher o figo, não era tempo de figo, a figueira não tinha ali o figo, e aí Jesus disse o quê? Nunca, jamais
ninguém coma fruto de ti. Mas ele não amaldiçoou a figueira de maneira declarada, você está amaldiçoada a figueira. Mas a palavra de Deus diz que no outro dia, quando eles passaram ali, a figueira havia secado completamente. No verso 21, a palavra de Deus diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Essa afirmação, ela é espantosa. Porque Israel tinha feito um monte de coisa, pisado na bola de um monte de circunstâncias. Mas a palavra de Deus diz que Deus não viu maldição neles. Ouça, essa é a bênção de Deus sobre mim e sobre você. Sabe o que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Das suas iniquidades jamais me lembrarei. Jamais. Uau. Você sabe por que você é abençoado? Porque o Senhor olha para você com os olhos da bênção, com os olhos da eulógia. Não há catara sobre você, porque Ele resolveu não se lembrar mais das suas iniquidades. Aleluia, aleluia. Olha que interessante, Deus não diz que não tem pecado em nós, não é isso que Ele fala. Ele só diz que Ele não vê. Aleluia. Não pense que não há pecado em nós, irmãos. Há pecado, tem hora ou outra que você pisa na bola, tem hora ou outra que você fala as coisas e se arrepende. E aí eu fico impressionado, eu fiz isso muitas vezes. Se você se identificar com isso, fique em paz, viu? Eu estou falando de mim agora. Eu fiz isso muitas vezes, eu falei coisas e depois eu pensei, não era isso que eu queria dizer. Acredite, era assim, porque a Bíblia diz que sai da boca o que está no coração. Então era isso mesmo que você queria dizer. Você só falou o que você quis mesmo. Aleluia. Veja, nós pisamos na bola, nós erramos, mas o Senhor resolveu olhar para nós com o seu olhar amoroso da bênção. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê pecado em nós, Ele não vê falha em você, Ele vê que você é amado. E quando o Senhor olha para você, Ele vê o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê pecado, Ele não vê crise, por isso Ele não pode te amaldiçoar. Mas mesmo assim, tem irmão querendo quebrar a maldição, mesmo assim, tem irmão com medo das maldições. Mesmo assim, deixa eu te contar, existe um problema, existe uma enfermidade. Como é que você vai prever que a enfermidade não vai pegar você? O Silas é médico, depois você pode perguntar para ele ali. Como é que você vai prever que a enfermidade não vai pegar você? Esses dias eu ouvi o testemunho de uma pessoa que ela falava, eu fiz tudo certinho, eu não saí de casa, fiquei doente, mas como? Fiquei pensando, passou pelo telefone, só se for. Porque ele não saiu. Eu acho que eu peguei no elevador. Mas você falou que não saiu, como é que você pegou no elevador? Ok, veja, não tem como você prever. O que tem como você prever é, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, o meu Pai está comigo, aleluia. Eu sou amado e abençoado pelo favor. Quando o meu Pai olha para mim, Ele não vê mais o meu pecado, Ele vê o sangue de Jesus. Se Ele não vê o seu pecado, Ele não pode amaldiçoar. Por que você ainda fica procurando seu pecado? Eu já falei sobre isso várias vezes. Pare de ficar procurando seus pecados. Pare de ficar se examinando para procurar as crises. Porque eu vou contar um segredo para você. Você aqui, você na sua casa. Quem procura acha, viu? E às vezes acha que já tinha resolvido. E aí descobre que não resolveu. Para de olhar para você. Põe os seus olhos em Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando, que coisa interessante, né? Um adendo aqui na palavra, isso não está no esboço, mas você pode anotar, líder de célula, aleluia. Você percebeu já que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões? No meio. Por que Jesus não estava nem à direita e nem à esquerda, estava no meio? Porque Jesus é o centro sempre. Quer viver a vida de Deus em você aí na sua casa? Quer viver a vida de Deus? Coloca Jesus no centro. Quer viver a vida de Deus aqui? Você que está aqui no prédio, aleluia, coloca Jesus no centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Assim como o Senhor não vê crise em você, olha para os seus irmãos com os olhos da paz. Aleluia. Olha para os seus irmãos como Deus vê. Uau, recentemente eu fiz um aconselhamento de um irmão, de um casal, ele me procurou precisando de ajuda, e eu disse para ele, irmão, eu amo tanto você, mas por que você briga tanto com a sua esposa? Olha, eu descobri que ele não é casado, eu descobri que ele tem uma adversária, uma concorrente, e o problema é que a concorrente é mais brilhante que ele, me ama, em nome de Jesus, aleluia. O problema é que a concorrente é mais brilhante que ele, e aí ele se torna em crise. Não
vá para concorrer, em nome de Jesus. Não olhe para sua esposa como uma inimiga, meu amado. Olhe para sua esposa como uma bênção que Deus deu para você. Olhe para sua esposa como alguém que foi colocado na sua vida para te abençoar. Viu, minha irmã? Olha para o seu marido como alguém que foi colocado na sua vida para te abençoar. Aleluia. Mas Balaão, aleluia, é um camarada insistente. Oh, aleluia. Tem a imagem aí, Eric? Deixa a imagem preparada para mim. Depois antes você vai projetar Números 24, verso 2, depois você põe a imagem. Lá em Números 24, verso 2, a palavra de Deus diz que Balaão, ele tenta amaldiçoar Israel pela terceira vez. A palavra de Deus diz que novamente ele subiu num monte e ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. Israel tinha que acampar ao redor do tabernáculo. Cada tribo tinha um lugar específico e determinado ao redor do tabernáculo. Elas não podiam sair revezando, não podiam acampar onde era melhor. O tabernáculo montou, eles tinham os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, onde a nação de Israel tinha que montar o seu acampamento. E aí lá em Números 24, verso 2, a palavra de Deus diz que Balaão subiu para amaldiçoar. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. O cara foi amaldiçoar de novo. Quando ele subiu e enxergou o acampamento de Israel, a palavra de Deus diz que veio sobre ele o Espírito de Deus. Israel estava acampado no deserto, as 12 tribos, elas acampavam em grupos de 3, e elas eram colocadas ao redor do tabernáculo. Projeta a imagem para mim, está meio escuro, projeta na tela para os irmãos verem também, aleluia. Você vai olhar que a tribo de Judá, ela é a maior tribo, ela forma a maior distância, e pela disposição da tribo de Judá, o que é a visão que aparece ali? É uma cruz. A cruz foi o que Deus usou para perdoar o seu pecado, sem descer o seu padrão de santidade. Como a tribo de Judá, ela era maior que as outras, o lado que ela ficava mais comprido, isso trazia o acampamento ali, o formato da cruz. Balaão viu a cruz do deserto, aleluia. Deus, quando olha para você, Ele se lembra não do seu pecado, Ele se lembra da cruz que te perdoa. Aleluia. Irmão, quando você olha para a cruz, você é cheio do Espírito. Quando você olha para a cruz de lugar elevado, você é cheio do Espírito. Não é a cruz vazia, aleluia. Existem algumas religiões que acreditam nisso, então eles enfiam cruz em tudo quanto é que é lado. Não é isso, é um símbolo espiritual. Olhar para a cruz aponta para olhar para Jesus. Olha para Jesus e você é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele e colocou palavras de bênção na boca dele. Uau! Você é altamente abençoado, profundamente favorecido, a graça te basta. O que você tem medo? Você tem medo do quê? Eu tenho medo de morrer, pastor. Pois bem, a palavra de Deus diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, aleluia. Maranata, a hora vem, meu Pai. Aleluia. Outro ponto, eu vou falar sobre 3, você tenha paciência. Aleluia, está passando rápido esse tempo, hein? Meu Deus. Outro ponto é sobre a maldição hereditária. Eu me lembro, a minha família mudou-se para uma cidade, Belo Horizonte, e lá eles foram trabalhar numa empresa, abriram uma empresa. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi voltar para São Paulo, porque eu queria casar com aquela moça bonita, aleluia. E como diz o meu irmão Giles, eu vi, é meu, eu não quero perder. E eu resolvi voltar, então. E aí, quando eu voltei, eu resolvi morar em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Avenida 13 de Maio. Oh, meu Deus do céu, quem conhece São Paulo sabe bem o que eu estou dizendo. Eu ia trabalhar na Paulista, eu subia a pé. Oh, meu Deus, aquele lugar, Jesus da glória. Aleluia. E tinha um cabeleireiro lá, um salão, na época eu tinha cabelo, faz tempo, aleluia. E eu fui lá na moça lá cortar cabelo, e depois de uns 2 ou 3 meses que eu cortava cabelo, eu descobri que a moça não era moça. E aí, o irmão que estava lá me contando, ele disse para mim, você não tem medo de cortar o cabelo lá? E eu falei, por quê? Porque veja, você já reparou que quando vai abençoar, as pessoas põem a mão na cabeça? Ele está pondo a mão na sua cabeça. Você não tem medo dele passar umas coisas para você? Eu fiquei pensando, será que ele está achando? O que ele está achando? Meu Deus do céu.
Eu me lembro de responder para ele, eu não tenho medo não, e se ele pôr a mão na minha cabeça para passar algo, é ele que cai para trás, porque eu tenho a vida de Deus. A vida de Deus em você. A vida de Deus. Você sabe, tem um ensino que produz muitos problemas na vida dos crentes. É a tal da maldição hereditária. Mas ouça, presta atenção. Existe maldição hereditária. Ela existe. Mas ela existe para aquele que não nasceu de novo. Ela existe para aquele que não deu a vida para Jesus. Então eu conheço alguém, eu e minha esposa conhecemos alguém da nossa família, aleluia, que se você pegar a vida dela e olhar para trás, você vai ver que tudo que para trás é história de maldição. É morte, é destruição, é prostituição, filhos que são distribuídos em casas diferentes, filhos, a família não cresce junta, família desordenada, a família fadada à morte. Todos os irmãos cresceram distantes uns dos outros, e é uma família totalmente destruída por vícios, morte, drogas, prostituição, sexo e coisas que você pode imaginar. Até que um dia alguém converteu, nasceu de novo, e daqui para cá, a história é outra. Aleluia. Levantaram-se pastores, famílias ajustadas, não há um divórcio sequer na família, a família, os netos da pessoa já que estão crescendo, e os netos estão falando, nós vamos ser pastores, nós vamos ganhar as nações, e os meninos hoje brigam para ir para a igreja, brigam para buscar o Senhor, e fala de não fazer célula para eles, não, nós vamos fazer célula, faz o clandestinão, aleluia, e junta o povo e vai, e você vê que mudou. Você olha para trás, há uma sentença de morte, até que alguém nasceu de novo, e vem uma sentença de vida. A maldição hereditária existe, mas quando você nasce de novo, ela é cancelada em nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Pastor, quer dizer que o pecado do meu avô não vai ser punido em mim? Não, não vai. Você é nova criatura, tudo se fez novo, aleluia. E sabe o que são essas coisas antigas que passaram? Inclui aqui as maldições hereditárias, elas passaram. Sabe, tem muito crente vivendo ainda debaixo de maldição, vivendo debaixo de uma constante expectativa de castigo e tribulação, porque ele fica olhando para o pecado do avô, da avó, e olhando para o que o pai dele fez, e pensando, e agora como vai ser comigo? E agora como vai ser na minha vida? Então ele está sempre com a expectativa de uma colheita ruim, de uma colheita de pecado dele ou dos outros. Jeremias capítulo 31, verso 29, projeta aí, na tela aqui também, aleluia, aleluia. Aleluia. Jeremias 31, verso 29. Naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que é isso de comer uvas verdes? Isso era um ditado que era usado. Qual que era o ditado? O que o ditado quer dizer? Seus pais erraram, a consequência recai sobre você. É um ditado popular nos dias ali de Jeremias. Os pais comeram uvas verdes e embotaram os dentes dos filhos. Isso está baseado em algo que Deus havia dito lá no Monte Sinai. Êxodo 34, verso 7, a palavra de Deus diz: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos aos pais até a terceira e quarta geração. O que se cria ali? Os pais erraram, até a terceira ou quarta geração vai colher sobre o erro. Só que essa era uma condição da velha aliança. Mas hoje eu e você, irmãos, nós estamos na nova aliança. Tem crente ainda vivendo baseado na velha aliança. Por isso que ele vive sofrendo perda espiritual. Hoje, os nossos pecados, e os pecados dos nossos pais, e os pecados dos pais dos nossos pais, foram todos cravados na cruz. Por isso não há mais sofrimento de maldição. Não há maldição sobre você, porque os pecados foram cravados na cruz. Você sabe qual é a principal cláusula da nova aliança? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Isso significa que Deus não trata com você mais baseado no seu pecado. Deus não trata mais baseado no que você faz. Deus trata com você baseado na perfeição de Cristo, baseado na obra consumada da cruz.
Projeta aí, Hebreus capítulo 8, verso 12. Aleluia, Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. No Velho Testamento, ele podia esquecer ali, simplesmente ele não podia esquecer do pecado. Por isso que ele castigava a iniquidade dos pais dos filhos. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que ele não se lembra do pecado. Se ele não se lembra, não há mais condenação. Tem muito crente ainda vivendo da base ali da velha aliança, com uma mentalidade, aliás, tem crente vivendo na nova aliança com mentalidade da velha aliança. Ele está vivendo com a expectativa do juízo e da condenação, está vivendo com medo da maldição, por causa do seu pecado, por causa do pecado dos seus antepassados. Sabe qual era a profecia de Jeremias? Era que um dia aconteceria, chegaria um dia de que não haveria mais que esse ditado em Israel. Esse ditado não ia acontecer mais. E esse dia chegou. Hoje essa maldição foi quebrada na sua vida. Há 2000 anos atrás o Senhor Jesus quebrou essa maldição. Projeta para mim João capítulo 19, aleluia, verso 28. João 19, 28. Desculpa, aleluia. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir-se a escritura, disse: tenho sede. O que Jesus falou? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, levaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pastor, o que tem a ver? Bom, qual era o ditado do Velho Testamento? Os pais comem uvas verdes e embotam os dentes dos filhos. Você depois pergunta para o seu discipulador, ele é um entendido de vinhos, aleluia, louvado seja Deus. Pergunta para ele que existe um vinho que vem ali, um vinagre que vem do vinho. Aliás, o vinho, quando ele perde o sabor, ele se torna um vinagre. Não sei se você sabe, talvez seja um segredo para você, mas o vinho, ele vem da uva. Quando Jesus põe aquele vinagre na boca, é como se ele estivesse cumprindo essa sentença. Ele comeu ali da uva verde, para o meu dente e o seu dente não se embotar mais, para te dar vida e vida em abundância. Ao beber do vinagre, Jesus estava cumprindo aquela profecia de Jeremias 31. Até hoje você leu a Bíblia e viu esse negócio do vinagre, não entendeu, né? Para que esse negócio? Ele estava cumprindo uma profecia. Quando ele bebeu o vinagre, a palavra de Deus deixa claro que ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos por causa do pecado dos pais. A sede de Jesus ali foi a minha e a sua liberdade. Ele tinha sede de nos libertar dos pecados dos nossos antepassados. Aleluia, aleluia. Hoje no final dessa palavra nós vamos orar. Nós vamos tomar ceia e vamos orar. Você na sua casa, você vai tomar ceia e vai orar. E nós vamos profetizar. Você vai liberar palavras de vida eterna. Aleluia, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. E por fim, para nós encerrarmos, eu estou no horário, aleluia. Jesus te libertou da maldição da lei. Ouça. A afirmação categórica da palavra de Deus é quando nós vivemos pela fé, no favor imerecido de Deus, nós somos resgatados da maldição da lei. Mas tem gente que ainda escolhe viver com base no seu merecimento. O que é o merecimento? Eu vivo na base de eu ser aceito. O que é o merecimento se não a base da justiça própria? E quem vive com base na sua própria justiça, inevitavelmente vai sofrer a maldição da lei. Ele já é salvo, mas vai sofrer a maldição da lei. O que é a maldição da lei? Então a única maneira da gente descobrir o que é a maldição da lei, é a gente voltar lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 basicamente vai falar da maldição da lei. E a maldição da lei, ela envolve ali 4 aspectos, ouça bem. A maldição da lei, ela envolve miséria. A maldição da lei envolve enfermidade. A maldição da lei envolve condenação e envolve morte. Então veja, o que está acontecendo na geração de hoje? As pessoas estão sofrendo com uma enfermidade. E o que tem dito por aí, as projeções é que aquele que escapar da enfermidade, pode ser que não escape da
miséria. Você acha que tem bênção nisso? Não tem, isso é maldição. Não tem. Gálatas capítulo 3, verso 13. Projeta aí para mim, aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 13. Nós vamos ler o 13, o 14 e depois o 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pausa aí, pastor, qual a bênção de Abraão? De ti farei uma grande nação. Abraão, olha para as estrelas do céu. Você consegue contar? Não consigo. Essa vai ser a sua descendência. Abraão, olha para as areias do mar ali. Dá para contar os grãos de areia? Não dá para contar os grãos de areia. Pois bem, essa vai ser a sua descendência numerosa, uma descendência abençoada. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que nós vamos receber a bênção que estava destinada para Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 29. A palavra de Deus diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quem aqui é de Cristo? Aleluia. Você aí na sua casa, você que é de Cristo, aleluia, você também é herdeiro da promessa de Abraão. Aleluia. Veja, nos dias de Jesus, a forma comum dos judeus executarem os criminosos, ela era por meio do apedrejamento. Essa era a maneira dos judeus executarem. Quem executava com crucificação eram os romanos, mas o judeu ele apedrejava. Mas o Senhor Jesus não poderia ter morrido dessa forma, mas em vez disso a palavra de Deus diz que ele foi crucificado. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, a palavra de Deus diz que Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Deuteronômio capítulo 21, 23 fala sobre isso. Então veja, isso significa que o Senhor Jesus, Ele não derramou o seu sangue apenas para nos perdoar dos pecados, mas Ele também derramou o sangue para nos livrar da maldição. A Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Uau! Sabe por que você não é mais amaldiçoado? De jeito nenhum, porque Cristo se fez maldição no seu lugar e pagou a sua dívida. Mas todas as vezes que eu tento me relacionar com Deus, na base do meu merecimento, na base da minha performance, na base do meu mérito, eu decaio da graça, e eu me separo da graça de Deus. Não se separe da graça de Deus, não faz isso. Vive pelo favor imerecido, vive pela graça. Você não merece, é você que vai desfrutar. Sabe, eu cansei de ver, vou contar para você, eu cansei de ver irmãos brilhantes. Sabe aquele irmão brilhante? Que o cara vai fazer uma célula, ele é brilhante. Brilhante, ele abre a boca, o povo fica, uau! Esse cara, a sabedoria é um negócio impressionante. O cara é uma enciclopédia ambulante. Oh, Jesus amado. Sabe ali os detalhes, as minúcias, as coisas. Um negócio assim, espetacular. E é gente fina. O cara é legal, descolado. Ele chega, ele ganha ali o coração, e aí ele vai para fazer a célula, ele vai baseado nisso. Eu sou o senhor, cara legal, e a célula dele é uma frustração enorme. Aí vem o outro, perdido, não sabe fazer, não sabe falar. A gente brinca, só falta fumar, de resto faz tudo, né? Sim, perdido, não sabe as coisas, fala uns negócios, é hora meio estranho. Vai para a reunião de discipulado, toma uma burdoada atrás da outra, e para esse a graça move. Aí você fala, mas qual que é o segredo? O que acontece? É porque um confia em si próprio, e o outro vai para Deus e fala, Senhor, eu não dou conta. Mais uma reunião que eu tomo burdoada para todo lado, eu não consigo nem entrar numa reunião sem tomar burdoada. Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, o Senhor me deu uma célula, faz a gente avançar. Aí a graça basta para esse, porque ele passa a depender de Deus e não de si próprio. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não depender do favor imerecido de Deus, inevitavelmente você vai cair para a lei. Você vai ter que escolher, como você quer se relacionar com Deus? Na base do merecimento?
Se você e eu, se nós nos escolhermos, nos relacionarmos com Deus, na base do merecimento e da obediência, inevitavelmente o resultado vai ser maldição. Mas se você escolher se relacionar com Deus na base da graça, o que é relacionar com Deus na base da graça? Mediante a fé, você sabe qual é o resultado de relacionar com Deus mediante a fé? É receber vida. Deus tem vida para te dar. Aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus diz que Paulo nos convida a nos achegar graciosamente, com confiança, ao trono da graça. Você sabe o que é o trono da graça? Apocalipse fala sobre o trono da graça. Tem mar de vidro, mar de lava, tem seres viventes, 24 anciãos, e tem fogo por detrás e por diante, e tem coisas acontecendo, e seres, e circunstâncias, e cataclismos, e coisas, e qualquer um que olha tudo isso. Eu era menino e resolvi pegar uma Bíblia que eu ganhei e ler Apocalipse. Meu Deus do céu, eu saí aterrorizado. Falei, isso aqui que está diante de Deus? Jesus, eu não consigo isso não. E foi um terror na minha vida, até entender que um dia a palavra de Deus diz que Cristo morreu numa cruz, o véu do templo se rasgou, e hoje Ele te recebe com confiança, para te abençoar e derramar o favor que você não merece. Aleluia. Escolha chegar diante do trono da graça baseado no favor imerecido. Escolha chegar diante do trono da graça. Saiba a disposição que Ele tem de justificar o ímpio. Aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, o fato é que nós não podemos viver pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Não tem como você misturar. É como água e óleo, não tem como misturar os dois. Gálatas capítulo 3, verso 11, projeta para mim aí na tela também, aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 11, a palavra de Deus diz: e é evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Uau. Como que você vive? Pelo que você crê, não pelo que você faz. Não, olha, eu quero liderar a célula porque eu tenho de qualquer forma que agradar ao meu pai, aleluia, e eu preciso agora. Eu vi um irmão que uma vez falou para mim: agora eu tenho que me consertar, né, pastor, porque agora eu sou líder de célula. Eu fiquei pensando, ele tem que se consertar. Como é que será que ele vai se consertar? Por que ele não se consertou até hoje, aleluia? Por que ele viveu estranho até agora? Mas agora ele tem que se consertar. Você não tem que se consertar, você tem que viver pela fé. E a fé vai consertar você, aleluia. Então veja, eu vou ler o texto de novo, Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus mandamentos, por eles viverá. Se você resolver observar os mandamentos, você vai ter que cumprir e viver por eles. E essa é a razão porque muitos crentes não são abençoados. Por que o crente não é abençoado? Porque ele ainda resolveu viver confiado no seu mérito. Porque ele ainda resolveu viver confiado no que ele faz. Ele não resolveu viver confiado dependendo da fé. Ele resolveu viver confiado dependendo da sua justiça. E se você pegar o texto de Gálatas, nós vamos saber que a obra da fé, ela é feita pela justiça da fé, ou seja, não é pelo que eu faço, é por crer no que Ele fez por mim. Por que não há maldição em mim? Porque a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, e a Bíblia diz que eu estou em Cristo, Ele morreu e ressuscitou, eu renasci com Ele para uma nova vida. Aleluia, aleluia. Você sabe, essa semana eu estava ouvindo, como é que eu vou dar esse nome, meu Deus, um especialista em relacionamento matrimonial, esposa, aleluia, acho que é isso, não sei achar esse nome. E aí eu falei, não, eu vou ouvir esse cara aqui, vamos ver. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu sou chato, é com ensinos da palavra, porque eu não sei, quando você começa a entrar na graça de maneira profunda, você se sente muito sensível à lei. E aí o irmão começou a dizer, porque nós somos filhos de Adão, e aquilo me incomodou profundamente. Eu pensei, eu não sou filho de Adão, eu sou filho de Deus. Eu descendo do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Eu descendo de Jesus. E aí ele disse, porque nós temos que observar o que nós fazemos para colhermos. Eu falei, eu não quero observar o que eu faço. Se eu ficar procurando o que eu faço, eu vou me frustrar. Eu quero olhar para o que meu pai faz por mim. Aleluia. 20 minutos em que ele falou só coisa que eu não consigo acreditar. Quero dizer para você, não é autoajuda que você precisa, não é circunstâncias para te ajudar, você precisa da graça entrando em você. Você precisa olhar. Sabe, o grande problema dos crentes
é que alguns crentes não reconhecem quando é maldição e quando é bênção. No início desse tempo que nós estamos vivendo, então as pessoas ficaram trancadas em casa. Naquela época, ainda tem hoje, né? Surgiu live para vender, para doar, para não fazer nada, mas tinha live para tudo quanto é que é lado. Tinha um dia que as redes sociais travaram. E é tudo crente, aleluia. Louvado seja Deus pelos irmãos. E fazendo um monte de coisa. E aí você vai folheando algumas, e a gente assistiu uma lá, em que o camarada dizia: Deus resolveu punir o pecado da igreja. E eu fiquei pensando, e falei, uai, Deus resolveu punir o pecado da igreja, punir o mundo inteiro? Por causa do pecado da igreja, você não acha que seria mais coerente punir o pecado da igreja na igreja? Mas resolveu punir o mundo inteiro. E aí ele disse a sentença de misericórdia, aleluia. E isso é bênção de Deus, porque as pessoas vão ver o que Deus está fazendo e vão voltar o coração para Ele. Eu fiquei pensando, se eu achar que Deus está me matando, eu vou correr dele. Não sei você corre para alguém que quer te matar? Não, você corre é da pessoa que quer te matar. Sabe qual é o problema? Alguns irmãos não conseguem discernir quando é bênção ou quando é maldição. Deuteronômio 28 diz que enfermidade é maldição. Ela nunca vai ser bênção. E Deus nunca põe enfermidade para você. Mas alguns erroneamente estão dizendo que a doença é uma bênção. Porque segundo eles, a doença vai nos ensinar a viver pelos caminhos de Deus. Tem gente dizendo que pobreza é bênção, enquanto Deuteronômio 28 diz que o resultado disso é maldição. Irmão, eu já fui muito pobre, não tem bênção nenhuma em ser pobre. Deus tem para você muito mais do que isso. Tem gente dizendo que doença traz glória para o nome de Deus, mas Deuteronômio 28 diz que é maldição. Ouça de uma vez por todas, o que as pessoas precisam entender é separar o que é bênção do que é maldição. Você não precisa mais sofrer debaixo de nenhuma maldição, porque você é o justo, e a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Você nunca viu Jesus virando para alguém e dizendo assim: homem de pequena obediência? Você viu? Não, você não viu, mas você viu Jesus dizendo: homens de pequena fé. Por que ele disse isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que você precisa para vencer as maldições? Você precisa de fé. Creia no Deus que justifica o ímpio. Projeta para mim Romanos capítulo 10, verso 4. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uau. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você aí na sua casa, pega os elementos da ceia. Aleluia. Você sabe o que é o resultado diante de tudo isso? Há um resultado irreversível. Ouça, olha bem para mim, é irreversível. Deus resolveu abençoar você e derramar favor na sua vida. Deus resolveu derramar bênção na sua vida de maneira sobrenatural. Aleluia. David, assume aqui o violão, dedilha algo para mim. Oh Espírito Santo de Deus, nós vamos orar nessa hora. E eu quero que você se aproprie da verdade da cruz. Da verdade, só o David aqui por enquanto, aleluia. Aproprie-se da verdade do Evangelho. Aproprie-se da glória. Deus resolveu te abençoar.